seja na vida de vocês. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado todo aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, pois é comparado como homem sensato e prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Credes no Evangelho. Em João 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também. É uma promessa. Ele vai voltar. A Bíblia diz em Mateus 24, que bem-aventurado é o servo, que quando o seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim: vigiai, orai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A Bíblia Sagrada diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Deus. A fé não é de todos. Jesus, ele está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. E bem-aventurado é mais do que feliz. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Ser feliz não é o homem se embriagar com os vinhos. Ser feliz não é o homem estar vivendo na prostituição que o mundo proporciona, gritando gol, dizendo vai Corinthians, vai Palmeiras. Isso não é símbolo de felicidade. A Bíblia diz que paz, justiça e alegria no Espírito Santo é quando o homem ele recebe de Deus a semente de Deus, o poder de Deus sobre sua vida. Mas Jesus, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele acolá, porque o reino de Deus estará dentro de vós, estará dentro do homem. A verdadeira alegria é o Espírito de Deus habitando no homem, porque o homem não sentirá mais o prazer que sentia nas coisas ilusórias desta vida, nas coisas vãs, nas coisas passageiras, porque a plenitude de Cristo habita dentro dele. O poder de Deus, o poder de Cristo habitará nele. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. A graça de Cristo basta.
a melhor roupa, ter o melhor carro, a melhor casa, ser bem sucedido nesta vida. Isso não é símbolo de felicidade. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, quem tem é Jesus, quem oferece é Deus. A Bíblia diz, na carta aos Romanos, que quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita os homens. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Credes no Evangelho? Você conhece o Evangelho de Cristo Jesus? Você tem dado ouvidos a este Evangelho? Este é o Evangelho que oferece ao homem uma cruz, levando ele à renúncia. E o Evangelho ocasiona na vida da pessoa que segue uma vida piamente com Jesus, cadeias, sofrimentos, tristezas, lágrimas, tribulações, perseguições, até mesmo a morte. Viver é Cristo, morrer é ganho. O que busca salvar a vida, perde a salvação. Mas o que perde a vida, por amor a Jesus e ao Evangelho, se salva. O homem não pode dar ou pagar pelo resgate da sua alma. O homem não pode se salvar pelos próprios meios que ele tem. A salvação, ela custou um alto preço, preço de sangue. Jesus morreu na cruz, sendo escarnecido, zombado, mas ele pagou o alto preço para que o homem viesse à remissão de seus pecados através dele. A Bíblia diz que debaixo dos céus, em nenhum outro nome há salvação dada aos homens pelos quais devamos ser salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é que intercede por nós, os pecadores. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus, como diz a Escritura, como fala a palavra de Deus, porque inventou um outro Jesus, um Jesus genérico, de olhos azuis, cabelo loiro, pele clara, o Jesus famoso, o Jesus que o cinema inventou, criou e tem sido sucesso de bilheterias, sucesso mundo afora. E esse Jesus nunca pregou a pessoa que ela tem que abandonar o pecado, que ela tem que nascer de novo, que ela tem que se arrepender. Mas o Jesus da palavra que refere-se a ele pregou: é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos. Aquele que vem a mim, que o Pai trouxer, eu não lançarei fora. Aquele que está em mim e eu nele, ele dará muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia diz que o homem não pode fazer nada se do céu não lhe for dado. Para onde o homem irá? A salvação é Jesus. O Evangelho mostra que só nele o homem encontra a vida eterna. Jesus, ele fala em João 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que crê no Filho, crê no Pai. A Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, disse Jesus. O mundo inteiro jaz do maligno. Jesus é a luz do mundo. Aquele que o segue
pessoa comete suicídio, 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. E você está tendo a oportunidade maior, uma grande oportunidade vinda de Deus, de ouvir esta palavra, porque pode ter certeza de quem está no leito de UTI, ele deseja ouvir, ele deseja sair de lá, ele deseja servir a Jesus. Você está tendo saúde, você tem dinheiro, você se veste, você come, você anda, você fala. E o que você está fazendo da sua vida não é do meu interesse, é do interesse de Jesus. Mas como pregador do Evangelho e por amor à sua alma, Deus me traz nesta estação para vos anunciar a palavra da reconciliação, a palavra da vida eterna. Credes no Evangelho? Examina a palavra de Deus e nela você encontrará a vida eterna, porque são elas que de Jesus Cristo testificam. Maria não vai te salvar, Buda não vai te salvar, Dalai Lama não vai te salvar, Lula não vai te salvar. Quem salva o homem do inferno é Jesus. Você pode credibilizar a um time de futebol e depositar sua esperança, mas o futebol não vai te salvar, time nenhum vai te salvar, ídolo nenhum vai te salvar. Jesus é a salvação do homem. Você pode recitar e conhecer de diversos idiomas. Você pode ser dotado de conhecimento filosófico. Você pode entender de diversas áreas e diversos assuntos, mas o Evangelho é primordial. Evangelho é a única e verdadeira esperança. Evangelho tem um poder suficiente para arrancar o homem da mentira, para arrancar o homem da bebida, do cigarro, da maconha, das drogas, da prostituição, da idolatria, da avareza. Só o Evangelho rompe barreiras. O Evangelho tem a capacidade de entrar na comunidade e aos traficantes pregar a eles que se arrependam. O Evangelho tem o poder de entrar nas prisões e pregar os que estão presos, encarcerados, o Evangelho da salvação. Só o Evangelho consegue chegar aonde filosofia não chega, ciência não chega. Porque se você sentar com o analfabeto e falar de grego, falar de ciência, falar de cultura, ele não vai compreender. Mas se você sentar com o analfabeto e falar de Jesus, ele compreenderá, porque Deus abre o entendimento. O homem não pode abrir a mente de ninguém, o homem não pode abrir o entendimento de ninguém, mas Deus tem este poder. A palavra de Deus, ela adentra os corações, ela discerne as intenções das mentes e dos corações. A palavra de Deus sonda. Esta é a palavra lúcida, é a palavra que vivifica, é a palavra que liberta ao homem que dá ouvidos, porque não é todos que dão ouvidos à palavra do Evangelho. Você já foi algum dia aonde já esteve algum ídolo? E o cenário não é igual o que está aqui agora. Aonde tem um ídolo, tem uma multidão cercando, querendo autógrafo, querendo foto, querendo beijar, querendo abraçar. Para ver o ídolo, a pessoa é capaz de tantas coisas, mas e para ouvir o Evangelho, obedecer o Evangelho, seguir Jesus, no meio de uma geração corrompida e perversa, qual é a dificuldade que o homem coloca? Uns dizem, eu não quero virar crente porque ser crente é chato. Crente não bebe, não fuma, não mata, não rouba. Crente não pode fazer muitas coisas. Mas ser crente é um privilégio, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A pessoa não quer ser uma serva de Jesus, porque o mundo é mais atraente a ela. Futebol atrai ela, novela atrai ela, funk, rock, pagode, axé, tudo isso e mais um pouco. Se tem mulher, tem homem. Se tem bebida, tem dinheiro. Se tem forró, sertanejo,
pagode, tem orgia, sensualidade, sexualidade, imoralidade, perversidade. Mas aonde tem evangelho, tem santificação, tem temor, tem reverência, tem prudência. Aonde o evangelho está sendo anunciado, tem que haver transformação, poder. Porque o evangelho é a única mensagem que perturba o inferno. A única mensagem que perturba os moradores da terra é a mensagem do evangelho. Não é à toa que Jesus disse: vai ao mundo inteiro e prega o evangelho. Só que na China não aceita o evangelho, na Coreia do Norte não aceita o evangelho, na Indonésia, no Paquistão, no Irã, em vários países não aceitam o evangelho. Por que não aceitam o evangelho? A Bíblia diz que o Deus deste século é o diabo e ele cegou o entendimento dos incrédulos. Por que o diabo mais está interessado de que você não conheça a verdade do evangelho? É porque que ele te induz e seduz você ao engano, à mentira, à vida de pecado. E ele diz a você: faz o que te dá na telha, teu corpo e as tuas regras. Quem paga as tuas contas é você mesmo. É você que mantém o seu vício e o diabo te enganando. Mas Jesus está aqui falando aos teus ouvidos a palavra que ele pregou quando esteve na terra. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, o mundo não vê, não o conhece, mas que ele habita com a igreja, com os crentes fiéis a Deus, com os crentes tementes a Deus. O Espírito Santo é espírito de verdade, mas o espírito do engano, o espírito da luxúria, o espírito das trevas, das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência, o espírito do anticristo. Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Marcos capítulo 16 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para destruir toda a força do inimigo. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ressuscitarão os mortos, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano vos causará. Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. Não deixa para depois. Não tardes em aceitar ao chamado de Deus sobre a tua vida. Ainda que você tenha muitos afazeres, mas não ponha teu coração nestas coisas. Trabalho vai acabar, a roupa vai acabar, a comida perecerá, os bens desejáveis que o homem tanto cobiça um dia vai acabar. O carro vai enferrujar, a casa vai cair no chão, apartamento vai cair no chão, porque tudo aqui é passageiro. A única coisa que tem valor nesta terra é o Evangelho, é a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela é eterna, e aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. O homem é pó, do pó veio, ao pó voltará. A Bíblia diz que como erva o homem se secará, mas aquele que fizer
a vontade de Deus, viverá para sempre. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão mina e rouba, aonde a traça, a ferrugem corrói e consome. Ajunteis tesouro nos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Vinde a mim, Jesus diz, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que pensam que são alguma coisa. O que aproveita é ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. No livro do profeta Amós diz, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. A morte não é o fim para ninguém, é apenas o início de uma grande eternidade à frente. Seja com Deus, ou seja, sem Deus. Tem inferno, tem céu. Dois caminhos apenas liga o homem a estes dois destinos, ou céu ou inferno. A porta larga leva muitos à perdição, a porta estreita leva poucos à vida eterna. Jesus fala em Lucas capítulo 13 que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque o homem quer entrar no céu, mas não quer largar o cigarro, quer entrar no céu, mas não quer largar a bebida, não quer largar a maconha, não quer largar a prostituição, o adultério, a idolatria, não quer largar a avareza e quer ir para o céu. Quer ir para o céu adorando Aparecida, Lourdes, Conceição, não vai. A Bíblia diz que sem Jesus o homem não vai para lugar nenhum. Sem Ele o homem não pode fazer nada. Jesus está voltando, arrependa dos seus pecados. Converta-se do seu mau caminho. Se acenda um baseado e fuma uma maconha por dia, para ver se a brisa vai bater. Você vai se encher mais de demônio. E o diabo fazendo carnaval com a tua vida. Jesus quer te libertar da maconha, do cigarro, da prostituição, da cocaína, da pedra, do crack, do K2, do K9, do K18. Jesus quer te transformar. Jesus quer te libertar. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Deus abençoe. Credes no Evangelho, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fala em Salmo 119. Bem-aventurado é o varão que dá ouvidos à voz de Deus. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra da profecia deste livro e crê no que está escrito, porque tem muita gente que não acredita na Bíblia, mas acredita na reza, acredita no crucifixo, na mentira que as religiões contam, não acredita no Evangelho, não acredita na Bíblia Sagrada, mas acredita no livro do Harry Potter. Não acredita na Bíblia, mas acredita na capa da Veja. Não acredita na Bíblia, mas acredita no Jornal do Dia. Não quer acreditar na Bíblia.
Por quê? Porque odeiam a Deus, odeiam a verdade, porque o que este livro prega é a verdade. E a pessoa que está na mentira, no pecado, não aceita. É por isso que ela passa léguas, quilômetros de distância da palavra do Evangelho, que a ela está sendo pregada, para que ela não ouça. Mas Jesus diz: ousai-os a entrar. Este é o convite. Porque ninguém recusa a ir a um churrasco. Ninguém recusa a ir ao bar para tomar todas. Ninguém recusa a este tipo de convite. Viajar. Conhecer a Disney. Conhecer novos lugares. Se eu oferecer para uma pessoa agora uma noite em Los Angeles, tudo pago, a pessoa, ela não quer saber de família, ela não quer saber de emprego, ela não pensa duas vezes, ela parte. Mas o convite da salvação, ela reflete 1 bilhão de vezes, se for preciso. Ela pensa que ela não vai poder mais fazer isso, nem aquilo, ela pensa que ser crente é ser chato. E ela começa a pensar: ah, não dá. Tô novo, tem que aproveitar muito ainda. Tem muito dinheiro, preciso gastar com prostituta, com bebida, preciso ostentar. Aí ele pensa que ele tem que viajar para conhecer outros lugares. Mas ele não cuida que a morte pode pôr fim a tantos planos. Ele não cuida, ele não pensa que a morte pode acabar com os projetos que ele tanto desenhou. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 12, versículo 20, Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Porque a pessoa só pensa assim: suicídio é só na televisão. Morte, violência, não acontece lá perto de minha casa. Isso é só lá no Iraque. Guerra, fuzil, AK-47, gente armada, é só no Rio de Janeiro. As coisas ruins, as coisas más só acontecem lá na China, lá na Europa, lá nos países ocidentais, longe de mim. Mas a Bíblia diz que basta cada dia o mal. Devem se preparar, porque o mundo será destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra, não vai restar coisa alguma, porque Deus, Ele julgará o mundo com justiça. Se salve, crendo no Evangelho. Salve-se dessa geração perversa. Corre para salvar a tua vida. Não olhe para trás. Não deseja voltar ao Egito. Prossiga avante. Eis que estou à porta e bato. Eis que cedo venho. Eis que o Senhor está voltando. E daqui em breve vereis o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com grande poder e grande glória. A Bíblia fala em Apocalipse que até mesmo aqueles que o traspassaram o verão. Na carta de Filipenses, no livro do profeta Isaías diz que todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este é o Evangelho que Ele ordenou que se pregasse. E a divulgação deste Evangelho se iniciou na cidade de Jerusalém. E houve perseguições, e as perseguições não cessaram, porque até a consumação dos séculos, enquanto Deus levantar e tiver os seus servos pregando esta mensagem, haverá perseguição, haverá violências, haverá muito derramamento de sangue.
para que se cumpra tudo que Deus disse pelos seus santos profetas, pelos apóstolos, mas Deus julgará a causa do seu povo, Deus julgará o sangue dos seus profetas, Deus julgará o sangue dos seus servos, aqueles que temem a sua palavra, aqueles que obedecem ao Evangelho. Deus julgará a causa do seu povo. Não sede inimigo de Deus. Sabe como é que o homem se torna inimigo de Deus? Quando ele ama o mundo. Você já viu a propaganda do campeonato mais importante da terra? Copa do Mundo. Você acha que é Jesus que o povo está adorando? Está adorando ao diabo. Futebol é idolatria. Está levando muita gente para o inferno. Copa do Mundo. Desrespeito, adoração a homens. E a Bíblia diz no profeta Isaías que Deus não divide a sua glória com outrem, nem dá o seu louvor às imagens de escultura. A glória é exclusiva, única a Deus. A Aparecida não é Deus para receber glória, nem louvores. Neymar não é Deus, Cristiano Ronaldo não é Deus para receber adoração. Só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é digno de receber glória, ações de graças, sabedoria, riquezas, poder e glória. Jesus não é crucifixo, não é palmeirense, não é corintiano. Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, a resplandecente estrela. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Todas as coisas existem por causa dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida. O homem pensa que com o orgulho que ele tem, ele vai chegar em algum lugar. O homem pensa que o dinheiro que ele possui levará ele ao céu. O homem pensa porque tem uma casa boa para viver. Ele pensa que ele acha que é melhor que o próximo. Ele sai desprezando um e outro, sai pisando em um e outro. Acha que se está no direito de desprezar, menosprezar alguém. A tua soberba vai te levar para o inferno. A tua avareza vai te levar para o inferno. A idolatria que você tanto pratica te levará ao inferno. Reconheça ao Senhor Deus em todos os teus caminhos e Ele próprio endireitará as tuas veredas. Produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependa dos seus pecados. O tempo é chegado. O fim dos tempos é chegado. Os dias estão abreviados. Haverá mais guerra. Haverá mais tragédia. Haverá mais mortes. Haverá mais violências. Porque o homem está tapando os ouvidos para a voz de Deus. O homem, ele quer viver segundo a sua própria razão, segundo a sua própria vontade. A Bíblia diz: buscar e entender qual seja a vontade do Senhor. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Deus diz que o homem deveria deixar o pai e a mãe e se unir à mulher, e ambos seriam dois numa só carne. Mas hoje inverteu os valores e os princípios de Deus. Está casando homem com homem, mulher com mulher. O homem não mais se importa com aquilo que Deus fala. Chama Deus de homofóbico. Chama Deus de mentiroso. O homem quer viver do jeito que a música toca. O homem quer viver segundo o rudimento do mundo, segundo o curso do mundo. Ele não quer viver segundo Deus, porque o que Deus fala a ele é mais embaixo.
renúncia, requer da pessoa comprometimento, compromisso. Porque servir a Deus não é você fazer a vontade do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, não é isso. Servir a Deus é você aborrecer a sua própria vida. Ser cristão é você ser tratado e desprezado por uma sociedade ímpia, pecadora, que só permanece pecando, e quando diz a ela a palavra de Deus, ela não gosta. Mas permaneça pregando, permaneça evangelizando. Doa quem doer, quer ouçam ou quer deixe de ouvir. A salvação é individual. O céu é tomado à força. Não abra mão da tua salvação. Não abra mão do chamado de Deus sobre a tua vida. Você que se encontra desviado do evangelho da verdade, torne para Deus hoje e Deus se tornará para ti. Sujeitai-vos a Deus e Ele se chegará a ti. A Bíblia diz, no segundo livro de Crônicas, que meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar minha paz e se converter de todos os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que se desviar dos maus caminhos. Jesus, ele vai julgar cada um segundo as obras. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia Sagrada é o único livro que tem valor na terra. É a única verdade escrita, inspirada de Deus. Há homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não troque a Bíblia por nenhum livro qualquer. Tenha a palavra de Deus como a âncora da sua alma. Tenha a palavra de Deus como base de vida. Tenha a palavra de Deus como lâmpada para os teus caminhos. Tenha a palavra de Deus como uma pérola de grande valor. Como um livro tão importante, superior aos demais. Porque a Bíblia Sagrada é o único livro que o homem encontra a vida eterna. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Crede no Evangelho, crede na palavra de Deus. Jesus está voltando. Arrependa-se enquanto é tempo. A Bíblia fala em Salmos que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e que não anda segundo o conselho dos ímpios. O prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. Jesus está voltando. E ele ordena a sua igreja que vá pelo mundo inteiro e pregue este Evangelho. E este Evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. Depois virá o fim. Amém, irmãos?